tive a grata satisfação de ser recebido pelo Comitê Permanente da CPLP, Comitê dos Embaixadores. Pude rever companheiros da longa data no processo que a nossa organização iniciou para, digamos, a sua afirmação enquanto comunidade dos países de língua portuguesa na arena internacional. Vi companheiros que comigo trabalharam arduamente na normalização da situação na Guiné-Bissau, companheiros que comigo estiveram na missão de observação em Timor. Portanto, quero dizer que é uma grata satisfação constatar que a nossa comunidade, ao longo desses anos, tem trilhado caminhos para a sua consolidação. Portanto, nós temos hoje uma CPLP mais dinâmica, com diferentes valências, e tudo isto em prol dos nossos países e povos, que são os destinatários das nossas ações. Foi abordada a situação interna de São Tomé e Príncipe? Naturalmente que estes encontros do género servem para se expor a situação prevalecente no país da pessoa que é acolhida, e foi o que fiz com muito prazer. O ex-primeiro-ministro de São Tomé está em Lisboa e deu recentemente uma entrevista onde afirma que, nomeadamente, o processo que foi instaurado pela Procuradoria-Geral da República serve um pouco para o afastar do país e para esconder, de alguma forma, algumas irregularidades do atual governo. Como é que reage a este tipo de posições? Bom, sabe que eu normalmente não comento questões internas estando fora. Não acho isso tudo uma coisa um bocado insólita, na medida em que São Tomé e Príncipe é uma democracia, é um Estado de Direito, não há dúvidas nenhumas, porque hoje ninguém vive em autarcia. Nós todos estamos submetidos ao escrutínio da comunidade internacional e, sobretudo, eu acho que uma comunidade como a nossa, diplomática, não veria com bons olhos que um dos Estados-membros não respeitasse os direitos fundamentais do cidadão. Se ele disse isto, eu acho que, se calhar, ele pretenderá esconder alguma coisa, porque, repara, quem não deve, não teme. Acha que há razões para a instauração deste processo? Eu não sei, não estou por dentro, não sei exatamente, não conheço os contornos do processo. Apenas gostaria de dizer que nós todos em São Tomé e Príncipe estamos submetidos ao império-lei. Não há ninguém acima da lei. E hoje não há, portanto, exílios, porque não há razão para que haja exílios. Eu lembro de ter sido advogado em São Tomé e Príncipe, numa causa que o governo do senhor de então, liderado pelo senhor Patrício Trovada, moveu contra um camaronês numa expulsão completamente ilegal, em que o indivíduo foi preso, e os tribunais tomaram uma decisão favorável ao cidadão. Ele manteve o cidadão em cativeiro contra a decisão do tribunal. Bom, mas o que é um crime. Mas eu diria apenas que não há razão, não há fundamento para que validamente se possa dizer que alguém que é levado ao tribunal corre perigo de não ser julgado de uma forma imparcial. Pode haver erro judiciário, mas erro judiciário existe em todas as latitudes. Agora, justificar a sua permanência no estrangeiro, aliás, é curioso porque as pessoas que conhecem a realidade sabem que o meu predecessor sempre passou uma grande parte da sua existência no estrangeiro. Portanto, ele está habituado e gosta do estrangeiro. Ele que o diga, eu faço, não encontro nenhum alibi para dizer que teme pela sua integridade física ou de um processo que não seja um processo equitativo. Aliás, ele foi governante, deveria ter trabalhado no sentido de fazer as reformas do sistema para que o sistema oferecesse melhores garantias aos cidadãos.
Não, eu acho que isso é um fait divers. Acho que isso é um fait divers. Eu não quero, portanto, eu acho que o São Tomé e Príncipe precisa de gente que quer trabalhar para o bem-estar de São Tomé e Príncipe, dos São Tomenses, quer trabalhar para o engrandecimento de São Tomé e Príncipe, quer sobretudo resgatar a imagem do Estado de São Tomé. Porque, repara, se fosse eu a viver aqui fora, com o salário que ganho em São Tomé, depois de deixar de ser primeiro-ministro, no mínimo era duvidoso a proveniência dos fundos para me autossustentar aqui fora. Duvido, com o salário que se ganha em São Tomé e Príncipe. O que deve haver da parte das pessoas é uma atitude proativa e, sobretudo, os líderes, os generais devem estar à frente do exército e não encontrar alibi para poder confortavelmente viver fora, porque, enfim, tem meios para viver fora, quer viver fora e... Justamente nessa cena da transparência e das reformas que pretende implementar, o Sr. Presidente da República, Pinto da Costa, justamente devem ser implementadas medidas legislativas no sentido da credibilização do sistema financeiro. O que é que pensa fazer perante este repto lançado pelo Presidente da República? Eu já fiz, já comecei, melhor dizendo, a fazer. Porque eu estou em sintonia com o Sr. Presidente da República. E é esta a diferença que marca, portanto, o meu governo em relação ao anterior. Eu estou empenhado em criar um clima de relacionamento institucional, e tenho feito, e tenho da parte do Sr. Presidente da República, toda a colaboração, com vista a podermos resolver os principais problemas que preocupam o povo santomense. As crises inúteis, eu acho que elas ficaram para o passado. As cacofonias institucionais já não vão ter lugar. Portanto, e daí que algumas pessoas pretendem maliciosamente dizer que o governo é o governo do Dr. Manuel Pinto da Costa. O governo é meu governo. Eu tenho acordo com os partidos que sustentam o governo na Assembleia. Eu tenho a responsabilidade política perante a Assembleia, onde eu vou regularmente prestar contas, porque é assim que se faz a democracia, para que os meus atos sejam escrutinados por aqueles a quem o povo elegeu para representá-los, portanto, neste órgão que é a Assembleia Nacional. Portanto, não há dúvidas nenhuma de que nós estamos num processo de resgate da imagem do Estado de São Tomé, mas também do resgate da confiança política do cidadão nos dirigentes. Porque a instabilidade que marcou o país durante esses anos todos fez com que houvesse uma certa descrença das populações na classe política. E é preciso resgatar esta confiança. E o adiamento das eleições que estavam previstas para junho, as autárquicas e as regionais, contribuem, se calhar, um pouco para essa descrença, não se fica aqui num limbo em relação ao futuro eleitoral? Não, é ao contrário, é sinónimo de que se quer que as coisas sejam transparentes, é sinónimo de que não se quer fazer as coisas de uma forma atabalhoada e que depois, mais tarde, poderá saldar em confusão. Repare, o que leva ao adiamento é o que nós temos dito, que resultou de uma reunião do Conselho de Estado, presidido por o Sr. Presidente da República, na qual participou a Comissão Eleitoral Nacional, e que se concluiu que não há condições para fazer eleições na medida em que as pessoas que estiveram no poder, que estiveram na governação do país, que deviam atualizar os cadernos eleitorais, que deveriam fazer o recenseamento eleitoral, como manda a lei, não o fizeram. E em vez de, portanto, assumirem a sua falha, porque é mais fácil, é mais cômodo, transferem para um governo que tem 5 meses essa responsabilidade que não pode ser imputada a este governo. Portanto, já há uma previsão de quando é que deverão ser marcadas as próximas eleições? O que lhe posso dizer é o seguinte: relativamente à base de dados da Comissão Eleitoral Nacional, que apresenta irregularidades graves, já apresentava alguma em 2011. Portanto, a questão foi entregue ao PNUD. O PNUD é que tem o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é que recrutou a empresa sul-africana que está em São Tomé e Príncipe a trabalhar para a correção das anomalias existentes a nível da base de dados. Isto por um lado.
Por outro lado, nós falamos do sistema, da situação financeira. Há um problema financeiro que nós não podemos cadutear. Eu inscrevi no Orçamento Geral do Estado para 2013 a verba para o Orçamento Geral do Estado. Mas falta dinheiro. Portanto, o dinheiro que serve para ajudar a fazer eleições provém da ajuda externa. Provém praticamente todo o Orçamento do Estado de São Tomé e Príncipe. Tem uma grande dependência da comunidade internacional. Não, naturalmente, né? É óbvio. São Tomé e Príncipe não produz o suficiente para poder, digamos, gerar receitas para financiar o seu orçamento. E o GAP, portanto, aliás, não é o GAP seria, portanto, o essencial vem do exterior. E nós temos que inverter essa situação, repare. E esta é a outra faceta deste meu governo. É dizer, eu não vou continuar eternamente a depender do exterior. Nós temos que levar os nossos concidadãos, levar os nossos empresários a se apropriarem dos instrumentos, a produzirem mais, a inverter a situação de dependência em relação ao exterior. E nesse sentido, eu ia perguntar, em relação, por exemplo, à regulação do petróleo, o que é que o governo de São Tomé espera em relação a isso? O privado já disse que está disponível para ajudar na exploração. Como é que está a decorrer esse processo todo? Não, esse processo, pelo menos no que diz respeito a este governo, tem que ser gerido, volto a dizer, com a maior transparência possível. E não creio que tenha havido toda a transparência necessária na gestão do dossiê petróleo. Como também não tem havido em relação às outras coisas. Há aí uma zona de nebulose. E o que nós temos estado a fazer é criar condições para que haja um rastreio a todo o processo. Para o quê? Para permitir que realmente a exploração petrolífera possa ser um contributo, uma mais-valia para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Agora, eu não faço do petróleo o milagreiro de todos os males santomenses e acho que seria um erro. Ando a dizer isso há mais de 12 anos. Santo Tomé e Príncipe é um país essencialmente agrícola. Santo Tomé e Príncipe é um país que tem vocação para a prestação de serviços situado pela sua situação geográfica no Golfo da Guiné. Santo Tomé e Príncipe tem condições, tem potencialidades turísticas que podem servir para alavancar a economia santomense e o petróleo, a exploração petrolífera seria um complemento. Organizemos a nação, mobilizemos os cidadãos, criemos condições de paz e de estabilidade para que a governação se faça sem sobressaltos. Só para terminar, doutor, em relação a ser um país agrícola, o fundo icónico da produção do arroz, em relação a isso, está estabilizada a questão? Como é que está a fazer? Não, este fundo apresenta anomalias, razão pela qual o Japão, que é um dos principais doadores que financia as eleições, notificou-nos que não o faria enquanto nós não regularizássemos a situação. E eu o que prometi, na cena da transparência, é fazer uma auditoria externa às contas dos fundos contrapartidas da venda do arroz do Japão.